Bom, bora falar então sobre um pouco dos protestos do último sábado e basicamente um pouco da repercussão do que deu disso em relação à mídia e também aos passos do STF imediatamente no próximo dia útil, né, que no caso é segunda-feira agora, que é quando eu tô gravando esse vídeo em relação ao que aconteceu, aos protestos. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, esse é o canal Libertário. Bora falar sobre o resultado dos protestos, né? Que, assim, até o interessante depois de protestos, tá? Vou explicar aqui a teoria que eu quero colocar aqui nesse vídeo. Depois de protestos, você tem que olhar as respostas das instituições que são alvo dos protestos. Por exemplo, você tem um protesto, vou pegar os protestos de 2013, que era basicamente por causa dos 20 centavos lá da passagem, um aumento, enfim, a galera protestando. Basicamente aquilo ali desencadeou um grande processo aqueles protestos desencadearam uma grande coisa que acabou virando impeachment da Dilma, certo? A questão é a seguinte, o que esses protestos deram por enquanto? Qual foi a resposta das instituições para eles? O STF, na data de hoje, basicamente acabou com a privacidade bancária no Brasil, acabou com o sigilo bancário no Brasil. A justificativa deles é para combater crimes. Assim, privacidade bancária é uma coisa muito importante, não deveria ser extinta nunca, o Estado não deveria poder mexer nas suas contas bancárias e nem ver o que você tem nas suas contas bancárias, porque, enfim. Mas como bancos são putas do Estado, eles vão entregar os dados porque bancos são putas do Estado, basicamente. Então, né, você não tem privacidade. A única forma de você ter privacidade, vocês sabem qual que é, com 12 palavras, se chama Bitcoin. Então, estou dizendo para você comprar Bitcoin? Não, isso não é uma dica de investimento, só estou dizendo que Bitcoin é um dinheiro privado. Dinheiro estatal não. O dinheirinho de banco imobiliário não. O que a Constituição diz sobre a questão da privacidade, chave bancária, essas coisas, privacidade bancária? Que tem que ter, e isso é importante e tal, enfim, basicamente é um direito assegurado, o direito à privacidade bancária. O que o STF fez? Revogou esse direito. Não somente isso, quando você tem a ADPF, que é a ação, acho que é a GPF, Ação de Garantia de Preceito Fundamental, eu não lembro agora o nome exato, enfim. Mas é a ação que o Partido Novo entrou há um tempo atrás, ou através do o Marcelo Van Hatten, né? Marcelo Van Hatten, não sei se o nome dele é Marcelo, é Marcel Van Hatten, ele entrou com essa ação em nome do Partido Novo, dizendo que basicamente a censura do X é uma censura prévia, enfim, e sim, é uma censura prévia, todo mundo sabe que é uma censura prévia, até o STF sabe que é uma censura prévia, ele só tá cagando por esse fato. E aí basicamente o que aconteceu? Esse essa censura, no caso, essa DPF, ela caiu na mão do Cássio Nunes Marques. Ou a GPF, enfim, eu não lembro o nome agora, mas enfim, é uma ação que você entra para poder garantir um preceito fundamental. É basicamente isso. Você entra com uma ação contra o governo dizendo, olha só, houve uma violação de um preceito fundamental. Por favor, analisem isso. E aí o STF, em tese, né, a teoria da inércia judicial, ou seja, que o juiz ele não age a não ser que foi provocado, no caso, o pedido do Partido Novo, em nome do Marcelo Van Hatten, mas em nome do Partido Novo, né, partido dele, mas representando o Partido Novo, é basicamente provocar o juiz. Então o juiz vai sair da inércia que ele tem que ficar e falar em inércia jurídica no Brasil é uma coisa bizarra, porque os ministros do STF têm uma coisa que eles não ficam inertes, enfim, os caras são atores políticos, basicamente. Então você chega e provoca o juiz, fala, juiz, olha só, analise isto aqui. O Cássio Nunes Marques, ele fez a coisa certa, tá? Do ponto de vista constitucional, que é, olha só, isto é uma questão muito sensível, muito delicada. Eu, enquanto um único juiz, uma entidade desse corpo chamado STF, eu não posso analisar isso, portanto, eu vou provocar os meus colegas, ou seja, os outros 10 ministros, a analisarem no pleno. O que é o pleno? É basicamente os 11 ministros, porque tem a primeira turma, a segunda turma, e cada uma é uma turma de 5 e o presidente basicamente não participa de nenhuma delas. Se eu não me engano, acho que é assim, enfim, talvez eu tenha errado alguma coisa ou outra, mas enfim. Basicamente são duas turmas de 5 para não dar empate, né? Porque senão não tem como ficar 3-3, por exemplo. Então, é assim que funciona. Ou sei lá, você faz duas turmas de 4 ministros e aí fica 2-2 nos votos. Então não pode. Então eles fazem duas turmas de 5. E aí ele levou isso pro plenário. O que o Barroso respondeu? Que isso não precisa ser julgado pelo plenário, que o julgamento da primeira turma já vale, que ele ajudou a votar contra.
Então, na prática, a Constituição basicamente afirma que, enfim, você, quando acontece essa situação, você precisa ser julgado pelo pleno, ou seja, por todos os 11 ministros. O Barroso disse o quê? Foda-se. A decisão ali que teve vale. Então, essas foram as duas respostas do STF, basicamente, mais duas coisas de ilegalidades de anticonstituição. E aqui, assim, eu não estou discutindo como deveria ser numa sociedade libertária, eu não estou entrando nesse mérito, aqui eu estou discutindo como que funciona pelo ordenamento do Estado. Então, basicamente, a resposta do STF é: dane-se a lei, quem manda nessa porra sou eu. Isso significa que, na prática, a estimativa da USP lá é 50 mil pessoas que eles fizeram lá, os matemáticos da USP, mas assim, a gente sabe que os matemáticos da USP, quando eles falam que tem 50 mil, deve ter, sei lá, umas 200 mil pessoas, mas a galera da organização ali trabalhou com algo em torno de 150 mil pessoas, sendo o número mais conservador. Então os caras erraram só pelo triplo, né? Enfim. Basicamente, esse protesto, pelo menos por enquanto, ele não deu em nada. Foi assim, grande, né? Pra poder colocar uma foto da galera protestando. Pelo que eu vi das fotos, não teve tantos cartazes assim. Eu acabei não indo, tá? Deu alguns problemas, eu não consegui ir. Eu tava planejando ir, fazer cobertura de lá e tudo mais. Teve um amigo meu, o Alexandre, que foi, então ele fez alguns vídeos. Eu não vou colocar nesse vídeo aqui, eu vou postar eles como vídeos separados aqui, como shorts. Eu deixo eles aqui na descrição, tá? Pra vocês, então, checa aqui. E aí, foi basicamente isso. Esse protesto foi grande, mas não foi tão grande quanto era esperado. Porque, convenhamos, já teve protesto que teve 1 milhão de pessoas na Paulista. Você juntar 150 mil ali, que seja, você juntou 15% disso. Então não é muita coisa. Então, na prática não deu muita coisa, pelo menos por enquanto. Eu acho que vai dar alguma coisa no longo prazo. A pressão em cima dos ministros do STF aumenta, porque como basicamente o Alexandre de Moraes está roubando bens da Starlink, isso abre preceitos legais para os Estados Unidos retalhar de lá. Porque assim, o Elon Musk, para todos os fins legais, ele não é um americano de nativo, ele é um sul-africano, mas ele é um americano naturalizado. Então, por exemplo, o Elon Musk pode votar na eleição americana, porque ele é cidadão americano, tem o green card lá. Então, quando você rouba bens de uma empresa americana em um processo que todo mundo olha e fala, isso aqui não tem a menor lógica, você na prática está cometendo um crime contra um cidadão americano. E meio que você não quer cometer um crime contra um cidadão americano, porque meio que os Estados Unidos pode, tipo, ficar ofendido com isso. E os Estados Unidos ofendido com isso é tipo, sei lá, ele pode mandar uns nuke aí na tua casa, ou simplesmente mandar uns Navy SEAL aí, ou enfim, alguma merda acontece, ou simplesmente ele faz a coisa mais branda que é tipo, beleza, vou meter uma sanção em você e foda-se. Então, o país Brasil pode sofrer sanções por causa de basicamente um ditador careca, um skinhead togado. Então, sim, isso pode acontecer. Isso vai acontecer? Não tem como saber. A tendência é que tem alguma resposta institucional do lado de lá, porque você tem, por exemplo, alguns senadores, como por exemplo Marco Rubio, dos Estados Unidos, tipo, olhando para isso e falando: caraca, a coisa tá feia no Brasil, hein? A gente aqui precisa fazer alguma coisa, porque eles estão atacando, para todos os fins legais, um cidadão americano, que é o Elon Musk. Então, meio que o governo americano tá do lado do X nessa briga. Não se enganem pensando que o Elon Musk é um cara bonzinho, que não sei o que tá tudo certo. O interesse dele maior não é na eleição brasileira, até porque essa eleição é uma eleição para vereadores e municípios, então tipo, não afeta a big picture do governo federal, pelo menos pro jogo que ele quer fazer. O Elon Musk ele tá nessa por questão de poder. Lógico, eu também acredito um pouco que ele realmente defende a liberdade de expressão, ele realmente é alguém preocupado com isso, mas também ele está usando aqui a briga que ele está comprando com o governo brasileiro, basicamente com o STF, para poder testar o quanto que ele pode manipular esse jogo político, porque o interesse verdadeiro dele é 2024, eleições, novembro, as eleições americanas. Porque, por exemplo, a plataforma eleitoral da Kamala Harris é basicamente a mesma do STF, que é censura, ditadura, enfim, essas coisas. Então você tem o Musk tentando testar o quanto que o sistema, vamos colocar assim, quanto que você consegue esgarçar o sistema para ele poder se mostrar tirânico e ele poder dizer, tá vendo como o sistema é uma tirania, como eu disse que era? Então, é um pouco disso, e tem todo o argumento que ele não está cumprindo as leis do Brasil. Não, pelo contrário, ele está cumprindo as leis do Brasil. Quem está descumprindo é o skinhead togado. E a quadrilha dele, que a gente sabe, né? Enfim. Então, basicamente, é um teste. O Musk está fazendo um teste, ele está usando o Brasil como um tubo de ensaio. Não que eu ache isso ruim, porque assim, mesmo que seja pelos interesses próprios dele, mas são interesses escusos, não vou entrar no aspecto moral disso.
O importante é que ele está ajudando a gente. Então, né, seja bem-vindo, obrigado por isso. Não foi tão grande os protestos quanto aconteciam e basicamente o STF mandou, tipo assim, pegou um cartazinho, escreveu assim, ó, FODASE. Aí levantou ele e mostrou pra galera. Então, né, foi basicamente isso. O STF não ligou pro protesto. Vamos ver, porque agora a próxima grande data de feriado aí, que seria dia 15 de novembro, que poderia ter outros protestos. Eu espero que o Bolsonaro faça um favor para a humanidade e cale a sua boca e não fale nada, porque pelas fotos, assim, pelo que deu pra ver, tinha um pouco os cartazes, porque esse animal ruminante falou que não era para levar cartazes. Foi bom, porque pelo que eu vi, a galera ficou meio puta com esse animal ruminante do Bolsonaro, então parece, e até meu perfil no X cresceu bastante, porque eu realmente achava que só existia, tipo, a direita bolsonarista, que era aquela direita que tava pendurada nas bolas do Bolsonaro e não ia sair de lá nunca. Parece que existe outro perfil de direita nesse país, assim, e também não é aquela direita MBL. Então, tipo, existe um terceiro grupo dentro da direita, até porque o direita MBL não é direita, né? Enfim, da galera de soft esquerda, vamos dizer assim. Bom, então, é interessante ver isso. Essa galera dessa direita aí, aparentemente ela é uma ala minoritária, ela é maior do que a direita MBL, mas ela existe. Eu acho que provavelmente a galera que tá meio alinhada ali com os Weintraubs, com meio que uma certa galera meio desiludida com o Bolsonaro e com as merdas que ele fez, então. Gente, se você for uma dessas pessoas que chegou aqui nesse vídeo e tá vendo esse ponto, deixa eu te dizer uma coisa. Periga muito de você ser libertário. Continue aí no canal assistindo os vídeos aí que você vai acabar concordando com as ideias aqui. Mas assim, no fundo, volta pro que o Daniel Fraga falava. Eu quero encerrar esse vídeo com as palavras dele. Quer protestar? Sonegue. Que inclusive era o cartaz que eu pretendia levar, né? Se eu fosse pro evento que não deu certo. Porque assim, o Estado só consegue cometer abusos contra você porque ele tem poder financeiro para tal. Se você corta a fonte de suprimento financeiro do Estado, seja sonegando, como o Daniel Fraga dizia, não estou dizendo para ninguém sonegar, porque sonegar é crime e paguem seus impostos. Mas, por exemplo, se você pratica elisão fiscal, que é você pagar menos imposto dentro da lei, você está cortando o orçamento do Estado. Se você começa a adquirir Bitcoin de maneira privada, o Estado não vai conseguir taxar um dinheiro que ele não sabe que você tem. Então, você começa a se proteger, basicamente. Então, entre esses protestos e fazer alguma coisa de fato, eu acho que as duas coisas não são mutuamente excludentes. Você pode ir para protestos, principalmente se você for, como eu pretendia ir, com um aspecto jornalístico, de cobrir a coisa e tudo mais, é interessante. Mas do ponto de vista assim, de um cidadão comum, eu diria que ir em protestos é uma escala de menor importância do que você protestar de maneira silenciosa, desestatizando a sua vida. Então essa é a grande mensagem que eu quero passar com esse vídeo. O mais importante, esse quer protestar sonegue do Daniel Fraga, é muito mais uma figura de linguagem, vamos colocar assim, do que propriamente o que você deveria fazer. Não estou dizendo para ninguém sonegar aqui, tá? Não estou incentivando isso, que fique bem claro. O que eu estou querendo dizer é, começa a se associar com pessoas que pensam igual a você. Começa a se juntar com pessoas que têm os mesmos valores morais, ideológicos, políticos, sociais que você. Começa a se alinhar com essas pessoas. Começa a trabalhar com elas. Começa a construir um relacionamento, até mesmo um relacionamento amoroso com elas. E aí você vai ver que, estando numa comunidade, e eu vou deixar aqui na descrição a live com o For, que a gente fala muito sobre isso, que eu acho que é a melhor forma de explicar, é o cara que está propondo isso, que está vivendo isso, está fazendo isso. Você começa a mexer os pauzinhos desse complexo tabuleiro, vamos dizer assim, de desestatizar a sua vida, sair do jugo do Estado. Bom, quero encerrar o vídeo por aqui. Se você chegou até aqui, considere a sua inscrição, é muito importante, ajuda o canal a crescer. Cheque o link na descrição para todos os patrocinadores. Tem a Manifesto 38, parceira já de longa data aqui do canal, compra boneca, camiseta, enfim. Compra mel também na BitHoney, que é a empresa parceira aqui do canal, 5% de desconto usando o cupom Libertário013, e mais 10% de desconto comprando com Bitcoin, então mais um motivo para você ter Bitcoins, para pagar mais barato. A Manifesto também aceita Bitcoin, tá? Então, se você usar o cupom Libertário013 lá no site da Manifesto 38, você garante 22% de desconto, tá? Então, só deixando informado aí, então se quiser comprar boneca, camiseta mais barato, usa o cupom, e também ajuda o canal. Se você fala com o Nathan para aprender inglês, se você quiser ir embora do Brasil, fala com ele, Nathan da Make Easy English.
É um professor de inglês libertário, é dos nossos, então, né, também tem parceria aí com o canal, então se você vier por aqui, você basicamente garante um descontinho também. Se você quiser contratar alguém para editar seus vídeos, fala com o Germano, ele que está editando os vídeos do canal. Esse vídeo aqui é eu mesmo que editei, não, vocês vão notar que estão bem diferente dos outros, é porque basicamente, enfim, ficou enrolado as coisas aqui, eu não deu tempo de mandar para ele editar, porque senão ia ficar muito tarde, mas enfim, de maneira geral, os vídeos estão sendo editados por ele, link dele aqui na descrição. A Ana, sempre competente, sempre fazendo minhas thumb, a quem agradeço muito. Contratem ela também para fazer a thumb de vocês, parte gráfica, enfim, ela sabe fazer logo, fazer um monte de coisa, assim, tudo que é parte gráfica, assim, meio que design gráfico, ela manja disso, tá? Então, contrate a guria aí, vamos ajudar. Também é libertária, tá? Não, mas vocês foram libertários. Então, enfim, o contato todo mundo tá aí na descrição, respectivamente. Se você quiser apoiar diretamente o canal, além de se inscrever, compartilhar, tocar no sininho das notificações, dar uma curtida, deixar um comentário, você também pode ajudar de uma maneira mais direta, apoiando o projeto através de doações em Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, ou você pode mandar um Pix mesmo através do contato.libertario03@gmail.com, que é o e-mail para parceria e também o e-mail do Pix do canal. Enfim, agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.